O novo filme do Capitão América está em cartaz nos cinemas, né? O Admirável Mundo Novo. Eu assisti e confesso que eu curti mais o filme do que eu imaginava. Portanto, nesse vídeo nós iremos falar um pouco mais a respeito do filme, o que eu achei. Sejam todos bem-vindos ao Observatório Geek. Eu me chamo Marçal. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E deixe um like aí se vocês curtirem o vídeo. E também comentem aqui o que vocês acharam do filme. Antes de começarmos esse vídeo, eu quero dar um recado para vocês. O canal ele tá um pouco meio parado, né? O fluxo de vídeo ficou bem reduzido, né, nos últimos meses por conta de questões pessoais entre eu e o Kamikaze. Eu vou me ausentar por algum tempo por questões pessoais, mas o Kamikaze vai continuar tocando o canal, certo? Quero deixar já registrado para vocês a respeito, né? Acredito que muitos não sabem, mas a gente faz o canal porque a gente gosta, a gente quer trazer conteúdo, a gente gosta do que a gente faz, porém, nós dois temos vida pessoal, né? A gente tem nosso trabalho, a gente tem família, a gente tem responsabilidades, então a gente precisa dosar, a gente tenta sempre dosar o trabalho, né? Nossa vida pessoal com o canal. Surgiu alguns imprevistos e eu vou estar tendo que me ausentar por algum tempo. Eu acredito que 1 mês ou 2 meses eu vou me ausentar do canal, mas ainda vai continuar tendo conteúdo com o Kamikaze e depois eu vou retornar, tá? Só quero deixar vocês cientes, caso nos próximos vídeos vocês percebam que o fluxo de vídeo tá menor e também só o Kamikaze aparece, beleza? Dado o recado, podemos seguir com o vídeo. Vamos lá. Eu quero abrir esse vídeo falando do estado atual que eu me encontro com as obras da Marvel, né? Já venho falando em vídeos passados que eu não tenho me hypado mais pra nada da Marvel. E esse filme do Capitão América é um filme que eu não tava hypado, por mais que eu gosto muito do Capitão América, eu costumo dizer que, pô, Homem-Aranha, Justiceiro e Capitão América são, acho que, meus personagens da Marvel que eu mais curto, né? Os meus personagens favoritos da Marvel. Sempre me empolgava com uma obra nova do Capitão América, né? Até a própria série do Falcão e do Soldado Invernal foi uma série que me empolgou. A gente tava numa leva boa no início, né? De séries, né? Teve WandaVision, Falcão, Loki. Aí depois teve aquelas obras medíocres que a gente viu. Esse filme do Capitão América não foi um filme que eu saí frustrado do cinema. Eu vi muita gente, né, comentando, né? Pessoas que assistiram o filme com antecedência, né? A crítica, reclamando, falando que o filme era ruim. Isso assustou bastante gente, né? Muita gente já foi esperando o pior do filme. Também até porque a produção desse filme foi bem conturbada, o filme teve várias edições, regravações. Você até nota isso durante o filme, dá pra perceber em algumas ocasiões que o filme... que teve cenas ali bem cortadas, entendeu? Isso não conseguiu passar despercebido durante o filme. Mas longe de ser uma bomba, como eu disse, eu não saí frustrado desse filme igual o Thor e Love and Thunder, né? Existem hoje em dia obras muito piores, gente. Muito piores. E esse filme, ele passa longe de ser uma bomba, tá? A gente tem visto tanta porcaria ultimamente que esse filme não entra no mesmo, sabe, no mesmo pacote. Porém, eu vou abrir já aqui falando dos pontos que me desagradaram, né, nesse filme. Já que eu tô falando já dessa parte de produção, que deu pra notar, né? Já vamos falar já dos pontos negativos desse filme. E eu quero abrir já falando de um ponto que outras pessoas já falaram sobre isso, mas eu não quero ficar chovendo no molhado, né? Porém, me incomodou em algumas situações, né? Que é esse fato do Sam Wilson não ter o soro de super soldado. Eu acho que isso me incomoda um pouco, porque eu sinto que a Marvel ela não tá sabendo ter um filtro, meio que um termômetro com isso. Porque o que acontece? O Sam Wilson, ele é um homem normal. Só que aqui no filme tem muitas cenas que você percebe ele fazendo coisas que nunca que um homem normal ia fazer. Só que aí, o que acontece? A Marvel já tá fazendo isso já faz um tempo. Tem muitos personagens humanos que fazem coisas absurdas. Porém, o ruim de fazer isso é que quando acontecer do Sam tomar o soro, a gente não vai conseguir ver uma diferença significante. Esse é o problema. Ah, mas Marçal, já desde a fase 3 tem personagens humanos fazendo coisas absurdas. Mesmo sem nanotecnologia,
mesmo sem soro de super soldado. Beleza, cara, é um ponto. Porém, o ruim de fazer isso é que quando acontecer do Sam tomar o soro, porque o filme dá vários indícios de que isso vai acontecer. O próprio Sam dá umas cutucadas no Buck, né? Ele dá uma indireta pro Buck e fala: ah, eu deveria ter tomado aquele soro quando eu tive a chance. Né? Ele fala isso no filme. E aí o ponto é que é o seguinte, quando ele tomar o soro, será que vai ter uma diferença gigante? Porque vamos lá, ele toma facada pra caramba no filme. Cena lá de porrada com o Giancarlo Esposito. Pô, ele enfia a faca no Sam. E o Sam tira a faca de boa. Parece que não aconteceu nada. Ele é arremessado a distâncias absurdas. Ele bate com força na parede. Ele arremessa os caras a distâncias, tipo, absurdas também. Ele bate nos caras, parece que... Sabe, o peso das lutas é igual o que a gente via do Capitão América, do Steve Rogers. Claro que não são tão bem coreografadas como os irmãos russos faziam. Os irmãos russos, meu Deus, cara. Cena de ação. Soldado Invernal, na ponte lá, o Steve na porrada com o Buck, né? Como Soldado Invernal na rua. Cara, aquela cena ali é muito bem coreografada. Esse filme tem boas cenas de ação, mas não supera o que os irmãos russos faziam. Eles caprichavam demais. O CG, ele não tá aquela coisa grotesca que a gente via nas séries, mas também dá pra perceber algumas cenas zoada, quando o capacete tá na cara deles e a câmera tá, tipo, na cara deles, entendeu? O CG fica bem feio, mas o CGI desse filme não é um ponto negativo, no geral, né? Ele não é aquela coisa medonha que a gente viu em obras de séries, né, da Marvel no Disney Plus. Mas o ponto é que é o seguinte, quando o Sam tomar o soro, eu não vou conseguir sentir diferença. Então isso é um ponto, eu não quero ficar estendendo o vídeo com isso, já acho que muita gente já deve ter falado sobre isso, se ele tem que tomar ou se ele não tem que tomar o soro. Enfim, eu acho que peca nas cenas de ação nesse aspecto. E o outro ponto negativo é o Hulk vermelho, né? Vamos lá, vamos falar do Harrison Ford como o Hulk vermelho, né? Foi bom a atuação do Harrison Ford. Ele atuou muito bem nesse filme. Eu acho que ele é um dos melhores personagens do filme. O problema é que é o seguinte, você mostrar esses personagens poderosos, porque o Hulk é poderoso, o Hulk vermelho também ele é muito forte, é que a Marvel nerfa tanto esses personagens e as cenas ficam tão family friendly que aí você tira o peso desses personagens. A cena em que o Hulk vermelho aparece, que é lá na Casa Branca, né? Ele tá tendo uma coletiva lá, tá falando em público, né? Pra imprensa, na verdade. Tiram ele do sério lá, ele fica nervoso e se transforma, né? Você não sente o peso. Você não sente você não sente que ele é uma fera descontrolada. Você não sente que é um animal perigoso, um bicho que vai matar, sabe? Tipo, toda vez que ele vai pra cima dos soldados, a câmera corta. Não é nada comparável ao que a gente tinha do Edward Norton. E tudo bem, você vai falar, Marcel, esquece, esse Hulk já era. Mas aquele chutava soldado, aquele pegava o soldado e arremessava longe. Aquele pegava um tanque e arremessava em direção aos soldados, entendeu? Você sentia que, meu Deus do céu, alguém segura esse bicho, alguém para essa criatura, entendeu? Ele tá destruindo tudo. Você não sente isso. Porque toda vez que o Ross vai pra cima de alguém, a câmera corta, não mostra, não tem sangue, não tem violência. Então, como que você consegue pegar um personagem tão poderoso, fazer uma cena light? A cena é muito light. Chega uma hora que a cena é toda voltada pra ele e o Sam, e você não sente peso nenhum. Entendeu? Nada. Então, CGI tá bacana, mas antes do Harrison Ford ter se transformado, né? O Ross ter se transformado, né? A atuação do Harrison Ford, em particular, tava ótima. E um ponto negativo também que eu achei do Hulk vermelho, essa humanização do personagem. Eu ainda não sei dizer se eu gostei ou não disso, cara, porque o Ross, ele é um tremendo filho da puta. E o filme fez a gente querer sentir empatia por ele, de que tudo que ele fez foi pela Beth, ele quer ganhar o respeito da Beth de novo, então ele tá tentando se redimir, ele não é um cara ruim, e aí o Sam tá querendo trazer ele de volta, então tipo, quando ele é preso no final, ele fala, eu tô cumprindo a minha pena, eu me entreguei, fiz a coisa certa, sabe, cara, tipo, o Ross,
ele é duas caras, ele é aquele cara que, entendeu? Eu não sei se eu curti esse lado humano do personagem. E o vilão desse filme, que é aquele cientista lá do Incrível Hulk, né? Que vamos lá, pessoal. Era óbvio que a Marvel ia trazer esse cara em algum momento, né? A Marvel faz isso, ela guarda um personagem por 3, 4 fases seguidas e depois volta com ele. Então eles trouxeram aqui o Stems, né? Se não me engano, o nome dele é de volta, né? Que ele tá com aquela cabeça gigante lá. E também, cara, é uma motivação, tipo, ele ficou preso, o Ross manteve ele preso por vários anos, trabalhando pra ele. Meio que o Ross chegou onde chegou graças a ele quer se vingar, ele meio que tava dando os medicamentos pra ele, pra tentar controlar ele em algum momento. Ele achando que os remédios eram bom pra ele, mas na verdade era uma forma de o Stems controlar ele no futuro, né? Mas aí eles dão uma importância pra ele, fazendo a gente crer que ele sabe de alguma coisa, né? A cena pós-crédito mostra isso, né? Talvez negócio de multiverso aí, né? Que é o que a fase vai abordar. Ele fala, né, no final que existe outras coisas, né? Outros universos, enfim. Então você dá uma importância, tipo assim, ele ainda tá vivo, ele ainda tá na geladeira, entendeu? Mas, sabe, eu não sei o que a Marvel vai fazer com esse personagem, mano. Não sei o que dá pra extrair dele aí. Mas longe de ser a pior coisa desse filme, entendeu? Acho que as piores coisas eu já comentei. E as melhores é a atuação do Harrison Ford, é muito boa. O Anthony Mackie, ele tá muito bom também como Sam Wilson, né? Eu gosto dele como Capitão América, não vejo isso como um problema. Tem muita gente que critica ele ter assumido o manto. Cara, eu acho que a série já deixou claro, a série já construiu muito bem a passada de manto, né? Acho que a série tinha esse objetivo e ela cumpriu, não sei porque ainda tem gente reclamando. E detalhe, falando na série, eu acho a série 1000 vezes melhor que esse filme, tá? Por mais que eu achei que esse filme não é uma bomba completa, esse filme tem sim um mérito, não entra naquele pacote de obras horríveis da Marvel, mas a série, pelo amor de Deus, a série é muito melhor, muito melhor. Os personagens são muito melhor trabalhados, né? Claro que a gente tá falando de uma série com vários episódios, aqui é um filme, né, de 2 horas, então menos tempo pra trabalhar. A gente teve a introdução daquela nova Viúva Negra, aquela menininha lá, baixinha, tá ligado? Eu acho que, sei lá, ela e aquele Falcão Júnior, eles são personagens toleráveis. São toleráveis, eu acho que dessa leva nova dos Novos Vingadores, esse moleque é o que eu até tenho um pouco de empatia, tá ligado? Porque desses Novos Vingadores, meu Deus, mano, eu não gosto da maioria, cara. Eu acho fraco esses atores, acho fraco esses personagens, essas Miss Marvel aí, essa Kate Bishop. São tudo personagens fracos, atores que não têm carisma, atuam mal, tá ligado? Não gosto dessa leva dos Novos Vingadores. Mas esse Falcão Júnior aí até que é tolerável. Essa Viúva Negra aí, não sei o que eles vão fazer com ela, porque aparentemente, sei lá, na minha visão, quem veio pra substituir a Viúva Negra é a Helena? Não sei. Vai ser essa daí? Não sei. É uma nova viúva, é uma outra viúva, né? Pra mostrar que não tem só a Helena de Viúva Negra remanescente, tá ligado? Ainda tem essa daí. O Giancarlo Esposito, né, cara? Mais um personagem assim que, tipo, sabe aquele vilão, aquele boss? É o boss chato. É o boss, é aquele. Não é a ameaça principal, mas é aquela ameaça que veio pra incomodar o Sam. Na hora que o Sam tá prestes a fazer uma coisa, ele aparece. Sabe, pra atrapalhar. Ele, tipo assim, é bem vilão genérico que só tá ali pra atrapalhar. Sabe aquele filme de ação que o protagonista tá perto de realizar um grande plano e a polícia chega na hora pra atrapalhar? É o Giancarlo Esposito nesse filme. Ele aparece só pra atrapalhar. Só pra atrapalhar ali, entendeu? Causar uma cena de ação e pronto. Aí tem um trechinho ali que ele revela o plano ali, entendeu? Ajuda, entre aspas, o Sam. E é isso. Ficou na geladeira também. Mas eu acho que tá na hora de Giancarlo Esposito explorar novos horizontes, né? Porque só faz vilão esse cara, é impressionante. Mas é isso, pessoal. Não tem muito o que falar desse filme. Os filmes da Marvel hoje em dia é bem enxuto, cara. Você vem, você assiste, entretém. Esse filme entretém, tá? Eu pelo menos, me entreteve. E um ponto importantíssimo desse filme, pô, não posso deixar de falar, que é o que faz esse filme ter um grande mérito, que é
o filme mostrando que o Sam vai ser o responsável por trazer os Vingadores de volta, né? Foi meio que a missão que ele recebeu aí, né? Foi lá atrás, no início do filme, quando o Ross chama ele pra montar os Vingadores, mas depois desencadeia toda a treta do filme, a trama do filme. Só que aí no final do filme, ele realmente guarda essa ideia e ele traz pra si essa responsabilidade de trazer os Vingadores de volta. Então é um filme importante, tá? É um filme importante nesse aspecto. Claro que vale a pena ver o filme todo pra ter essa informação. Cara, eu acho que hoje em dia a Marvel não é mais o que é antigamente. Antigamente a gente assistia tudo. Filme após filme, cena após cena, né? Cena pós-crédito após cena pós-crédito, pra estar em dia com o universo. Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia você assiste se você quiser. Se tem alguma obra que te interessa, assista. Se você não quer assistir, deve ver um resumo na internet, algum amigo que assistiu, fala pra ele te dar um spoiler do que tem. Ah, não quero assistir esse Capitão América. Aí você só pega umas informações ou outra. Hoje em dia a Marvel é assim, cara. Você não precisa assistir tudo, porque nem tudo é bom, cara. E, francamente, como eu falei no início desse vídeo, né? Eu tenho meus problemas pessoais. É difícil dosar a vida pessoal com o canal, mas a gente tá tentando. Então, se eu tenho 1 hora, 2 horas do meu dia, se eu tenho um tempo do meu dia para poder assistir um filme ou uma série, eu tenho que escolher a dedo, pessoal, o que eu vou assistir. Então, se é uma série ruim que eu não tô gostando, tchau, mano, eu já dropo da série. Eu não perco mais meu tempo. Meu tempo é valioso, mano. Se eu tenho 2 horas do meu dia pra assistir um filme, esse filme tem que ser bom, cara. Se eu vejo que o filme é ruim, eu já dropo. Então a Marvel agora é assim, eu assisto, se eu vejo que eu gostei, né? Se eu vejo que eu curti o trailer, me empolgou, apesar que não me empolgo mais com nada, mas curti o trailer, vou assistir. Não curti, nem inicio, entendeu? Assisti o primeiro episódio, o piloto, gostei, continua a série. Série foi ficando ruim, paro de assistir. Essa é meu novo estado com a Marvel. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa o like, comenta se possível e se inscrevam no canal, tá? Para acompanhar novos vídeos assim que possível. Ativa o sininho para você ser notificado. E é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.